Olá, meus queridos. Grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Alexandre e estou aqui no canal Pensamento Vivo trazendo algumas informações. Eu já fui membro da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, onde os membros são conhecidos como Testemunhas de Jeová. Então, muitas vezes aqui eu falo a respeito da minha experiência, também a experiência de outras pessoas que já foram membros ou ainda são. Como é o caso aqui, eu recebi um e-mail de algum inscrito no canal, alguém que quis compartilhar comigo aqui um pensamento, uma reflexão. Ele não se identificou, mas o tema da sua abordagem, que é uma reflexão do Reddit.com, que ele colocou como tema, dizendo assim, para ser uma boa TJ, você tem que ser desonesto. Essa é a reflexão. E aí vamos analisar aqui e ver se a gente consegue fazer também alguns comentários em cima, né? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Se você acha interessante esse tipo de conteúdo, coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você acha. E também o seu gostei, que ajuda bastante aqui o canal, para que os vídeos possam ser compartilhados para outras pessoas. Então observe o que o nosso querido que enviou o e-mail disse. Vi um vídeo de alguém que não é testemunha de Jeová avaliando os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Ele disse que se você for uma boa testemunha de Jeová, você vai se tornar uma pessoa desonesta. Vamos entender o porquê, né? Por exemplo, no trabalho de porta em porta, uma pessoa pergunta: se eu for ao Salão do Reino, posso usar minha própria Bíblia? A TJ responde: sim. Verdade. Qual é a verdade? A verdade é, como visitante, sim. Mas se você quiser progredir, você só vai poder usar a Bíblia, tradução do Novo Mundo. Essa aqui, por exemplo, é a tradução do Novo Mundo, conhecida a sigla RBI8. É de 1986. É a versão de referências, de estudo. A dela, em tamanho médio, é aquela preta, de capa preta, e a versão do inglês de 1986. Atualmente, desde 2015, no Brasil, utiliza-se a versão cinza. A Bíblia Sagrada deixou de ter o nome Tradução do Novo Mundo, mas é a Tradução do Novo Mundo, só que a de 2015, onde houve diversas alterações ali, né? E omissões de textos, inserções de palavras. E realmente na organização acontece isso. Por exemplo, em 2017, foi 2018 por aí, já até publiquei aqui no canal, um áudio de um superintendente de circuito junto com um ancião, e na época eu também era ancião, e eu estava no serviço de pregação com a minha filha mais velha, eu estava dirigindo o serviço de porta em porta, e eu recebi um áudio do superintendente de circuito que estava junto com esse ancião. E no áudio ele disse que foi passado para ele que eu não estava usando a Bíblia nova, eu estava usando só a Bíblia antiga, essa de 1986. E não usava as publicações da Sociedade Torre de Vigia no serviço de porta em porta. Ou seja, eu só estava usando a Bíblia antiga. Como hoje eu uso, geralmente eu uso mais a Bíblia de 1986. Acho ela melhor, muito melhor do que essa versão de 2015. Eu uso mais porque eu já estou acostumado a usar essa Bíblia, embora grande parte dela eu sei que tem adulterações. Mas eu também uso a King James. Mas no serviço de porta em porta com os irmãos na congregação, eu utilizava a Bíblia Preta, de 1986, e fui altamente criticado. Assim como também algumas vezes eu saí para a pregação usando a Bíblia João Ferreira de Almeida. Usei também a Bíblia na linguagem de hoje, algumas vezes, apenas a Bíblia. E não chegou aos ouvidos do superintendente de circuito esse caso. Talvez eu teria sido apedrejado em praça pública, mas o simples fato de usar a Bíblia na versão anterior já foi um motivo de crítica. Então imagine usar uma outra tradução da Bíblia. Então esse comentário aqui realmente corresponde à realidade da organização. Outra coisa que foi dita: vocês permitem que seus filhos morram se precisarem de transfusão de sangue? A TJ responde: não, usamos o melhor tratamento possível para nossos filhos. Qual é a verdade? Se opções sem sangue não estiverem disponíveis, a criança morreria. Enquanto
o CHT amorosamente lembra os pais desesperados de Atos 15, 29 e do Paraíso. CHT deve estar se referindo à Comissão de Ligações com os Hospitais, né? A COLI. Existe na Organização Torre de Vigia um grupo de homens em regiões específicas que é chamado de COLI, Comissão de Ligação com Hospitais. Eu já fiz parte desse grupo por alguns anos, lá nos anos 2006 até mais ou menos 2010. E qual é a missão desses anciãos? É visitar os hospitais, é visitar os irmãos que estão internados, orientar os anciãos para que eles verifiquem que os irmãos preencheram um formulário, que é um formulário chamado, antigamente a gente chamava, né, de DATOP, diretrizes antecipadas para procedimentos médicos, outorga de procuração, algo desse gênero assim. Então nós usávamos esse cartão chamado diretrizes. Usualmente os irmãos chamavam de cartão do sangue. Então ali continha os nossos desejos, entre aspas, na verdade a ordem do corpo governante, que nós convertemos em nossos desejos, dizendo: eu, fulano de tal, CPF, RG, não aceito transfusão de sangue total, nem de qualquer um dos seus 4 componentes, glóbulos vermelhos, brancos, leucócitos, plaquetas e plasma. Mas posso aceitar, talvez, alguma fração dessas partes, dependendo do que o médico explicar. E tem lá. Rejeito também o uso de equipamentos como máquina intraoperatória e recuperação de células, dentre outros procedimentos para conter a hemorragia. Também podemos rejeitar ou aceitar. E tudo isso está documentado ali. Aí 2 testemunhas assinam junto conosco e tem também a nomeação de um procurador ou 2 procuradores. Usualmente são anciãos. O que acontece? Recentemente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal em que, nessa época que foi escrito essas informações, talvez lá no reddit.com, ainda não tinha saído no Brasil a decisão do Supremo Tribunal. Mas até então, a decisão era dos pais sobre os filhos, como responsáveis legais. Então os pais tinham a autoridade de decidir perante a equipe médica o que o filho aceitaria ou não. Até mesmo o ponto de não importa o que aconteça, não vai colocar sangue em hipótese alguma. Não importa o resultado. Porém, o Supremo Tribunal decidiu que maiores de idade com capacidade lúcida de decidir podem decidir por conta própria e risco não aceitar, né, qualquer procedimento médico que envolva a questão do sangue, ou envolva ou não o sangue. A decisão deles. E cabe ao hospital proporcionar o melhor atendimento possível que respeite a consciência e a decisão religiosa da pessoa. Com respeito aos menores de idade e aos incapacitados mentais, cabe ao Estado decidir, e a equipe médica aí tirou dos pais essa autoridade sobre os menores de idade e as pessoas incapacitadas ou interditadas. Percebeu? Então, nessa época aqui, a resposta que um pai testemunho de Jeová daria é: não, eu procuro os melhores tratamentos realmente. Acredito que a intenção dos pais é buscar o melhor tratamento e não quer que seus filhos morram. Mas por obediência à interpretação do corpo governante, inadvertidamente, se for o caso, como já aconteceu várias vezes, vai acontecer exatamente isso, o pior, né? A outra pergunta: vocês têm líderes? A testemunha de Jeová responde: não, a cabeça da congregação é Cristo, todos somos vistos como iguais aos olhos de Deus. Ninguém é mestre da nossa fé. Verdade. Qual é a verdade? Temos líderes que não ousamos questionar abertamente, chamados corpo governante. Se o fizermos, somos ameaçados com a expulsão, perda da família, amigos e comunidade, além de uma acusação de apostasia. Exatamente, assina embaixo. Totalmente verdadeiro, totalmente correto. A organização das Testemunhas de Jeová tem líderes, sim, e não é Jesus Cristo. Não é a Bíblia, não é Jeová. Na verdade, esses termos, Bíblia, Jesus e Espírito Santo e Jeová, são usados apenas como pano de fundo para as ordens do corpo governante. O corpo governante diz: nós temos de construir um salão do reino para fazer a vontade de Jeová. Na verdade, nós temos de construir um salão do reino porque é isso que o corpo governante está mandando fazer. Nós temos que, por exemplo, relatar nossas atividades num formulário de relatório de horas de serviço de pregação, porque Jeová fica feliz quando fazemos isso. Na verdade, o governante é que está mandando fazer isso. Não devemos cumprimentar aqueles que saíram da organização e nem sequer dizer oi.
Essa é a vontade de Jeová. Na verdade, essa é a ordem do corpo governante. Mudou, né? Os mesmos textos bíblicos que eram utilizados para dizer que a vontade de Jeová é que você nem sequer dissesse um oi para um ex-membro, no ano de 2024, no boletim número 2, se não me falha a memória, foi por volta de abril do ano de 2024, o corpo governante disse que decidiu que os irmãos podem usar a consciência para escolher se vai cumprimentar ou não um ex-membro que vai até o Salão do Reino. E aí usou os mesmos textos bíblicos. Então, na verdade, quando se fala que os irmãos ali obedecem a Jesus, obedecem a Jeová, obedecem ao Espírito Santo, seguem a Bíblia, na verdade, a realidade é, eles seguem aquilo que o corpo governante diz. O governante mandar pular, os irmãos só precisam perguntar de que altura. E foi exatamente isso que o superintendente de circuito falou, na minha presença e de outros anciãos, numa reunião de anciãos na visita do superintendente de circuito em 2018. Essa é a verdade. Então tem líderes humanos sim, e eles têm mais autoridade do que o próprio Deus, do que a própria Bíblia. E Jesus então nem se fala, né? Outra pergunta que é feita. Vocês conhecem muito bem a Bíblia. Outra frase que é falada e as testemunhas de Jeová respondem. Sim, estudamos mediante as Escrituras. Alguns ousam dizer até, né? Todos os ensinamentos das testemunhas de Jeová são baseados na Bíblia. Aí eu pergunto, mas onde que está na Bíblia? Por exemplo, algum ensinamento bíblico sobre comissão judicativa, onde 3 a 5 anciãos vão numa sala secreta julgar uma pessoa, sem testemunhas. Tem isso na Bíblia? Onde que tem? Outro ensinamento que eles dizem, Jesus não é o mediador da humanidade, dos discípulos, dos seus servos, dos seus seguidores, dos cristãos, mas apenas de 144 mil. Onde é que está isso na Bíblia? Pode procurar. Mostra onde que está isso. Apenas 144 mil devem comer e beber do pão e do vinho na ceia do Senhor. Onde é que está isso na Bíblia? Onde que está esse ensinamento? Jesus começou a reinar em 1914. Onde é que está isso na Bíblia? Mostra. Apenas uma interpretação pouco governante, com malabarismo de texto bíblico, isso aí é fácil. A gente pode, com malabarismo e muita inteligência, colocar o início do reinado milenar de Jesus, ou da entronização dele, em qualquer época. É só usar um pouco de estratégia, pegar alguns textos selecionados, ter um pouco de criatividade e a gente coloca aí. Jesus começou a reinar no céu invisível em 1844. Jesus começou a reinar no céu invisível em 1779. Jesus começou a reinar no céu invisível no início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, 1939. Ou no final, 1945. Jesus começou a reinar no céu invisível em 1975. Acabou. Vai depender de quem está falando e do malabarismo e da inteligência e criatividade para poder manipular os textos para isso. Então, não seguem, não obedecem à Bíblia. Na verdade, conforme está dito aqui, ó, as testemunhas de Jeová seguem uma agenda rígida e interminável de leitura de tudo, exceto da Bíblia. Se o irmão realmente quiser seguir a Bíblia, ele vai ser expulso da organização Torre de Vigia, como foi dito no outro item. Se questionar o corpo governante abertamente, vai ser ameaçado com expulsão, perda da família, amigos e comunidade, além de acusação de apostasia. Isso aconteceu comigo. Enquanto eu ainda era ancião, eu fui ameaçado pelo superintendente de circuito e outros anciãos. Inclusive foi dito exatamente para mim assim, se você quiser pesquisar, fazer pesquisas, pesquise na sua casa, mas não compartilhe suas pesquisas com ninguém. Porque se você fizer isso, nós vamos reavaliar você e tirar você do corpo de ancião. E se ainda assim você persistir em falar abertamente para as pessoas sobre as suas pesquisas, você vai ser chamado para uma comissão judicativa e poderá ser expulso. Bom, eu preciso dizer que eu fiz exatamente isso, né? Eu não me calei, não parei de falar das coisas que eu ouvi e aprendi da Bíblia. Estudei realmente a Bíblia e falei para as pessoas o resultado das minhas pesquisas. Resultado, em 2019 fui expulso do corpo de anciãos. Continuei falando da Bíblia para as pessoas, porque quem me designou para falar sobre a Bíblia não foi o corpo governante, nem os anciãos. Foi Cristo. Resultado, fui expulso e chamado de apóstata. Ninguém mais pode dizer oi para mim. E minha família foi incentivada a se colocar contra mim. Não podem falar assuntos bíblicos comigo. Como eu sou o chefe da família e aquele que sustenta a família, eu ainda estou aqui. Mas se eu fosse, por exemplo, um dependente na família, eu teria sido expulso de casa. Essa é a orientação.
Manual dos Anciãos, KS 10, capítulo 10, parágrafo 6, você pode conferir isso se você quiser. É confidencial, né? Mas pede para um ancião te dizer o que diz lá. Ou o manual mais novo, SFL, Manual dos Anciãos, capítulo 8, parágrafo 23. Pede para ele te dizer o que diz lá. Ou o Manual dos Anciãos, capítulo 12, da parte que fala sobre contato desnecessário com desassociados e membros da família. Olha o que diz lá. Pede para um ancião, tenha coragem, pergunte o que diz lá. Então não estudam a Bíblia, estudam as publicações da Torre de Vigia. O estudo chamado estudo bíblico, na verdade, é o estudo de uma publicação, conforme interpretada pelo corpo governante naquela época. Porque amanhã eles podem mudar toda aquela interpretação ali, chamada de verdade. Então aqui nosso querido colocou exatamente isso. As TJs seguem uma agenda rígida e interminável de leitura de tudo, exceto da Bíblia, como a Torre de Vigia, que salpicam versículos aqui e ali sem entender o contexto, pois é raro encontrar um TJ que leia a Bíblia em si. E quando isso acontece, a pessoa segue, ela inadvertidamente será expulsa, a menos que ela fique calada. Aí, conclusão aqui, ó. Só as perguntas frequentes no site estão cheias de meias verdades e enganos. Fomos ensinados a ser desonestos e a dar meias verdades. Quais são outras mentiras bem ensaiadas que as TJs são ensinadas publicamente? Nessa parte aqui, eu vou até corroborar o que foi dito. Por exemplo, lá no site, nas perguntas frequentes sobre testemunho de Jeová, tem a pergunta que fala assim: vocês evitam pessoas que se tornaram ex-membros da organização? Aí a resposta deles: não evitamos aqueles que se afastaram e ficaram inativos. Mas a pergunta não foi essa. Porque um inativo continua sendo membro. O que é um inativo na organização? Eles são desonestos, porque as pessoas de fora não entendem as terminologias internas. Na organização, um publicador, que é aquele que vai de porta em porta e relata a atividade mensalmente, tem algumas categorias. Por exemplo, publicador não batizado, publicador batizado, publicador ativo, que é aquele que relata todo mês, certinho. Publicador irregular, que é aquele que no intervalo de 6 meses não relatou um mês ou outro. Entendeu? E o inativo é aquele que não relata por 6 meses ininterruptos, né? Em sequência. Ficou 6 meses na sequência sem relatar, ele é considerado inativo, um afastado. Talvez ele não vá à reunião, não vá mais à pregação junto com os irmãos. Então ele é um inativo, mas ele não foi expulso, ele não é um ex-membro. Então a resposta deles, para a pergunta, vocês evitam aqueles que são ex-membros? Eles dizem, não deixamos de falar com os inativos. É desonesto, porque não foi perguntado o inativo, foi perguntado o ex-membro. Ex-membro é o que não é mais da organização, como é o meu caso. E eles não podem nem sequer dizer oi para mim. Então são desonestos, muito desonestos. O corpo governante ensina os irmãos a serem mentirosos, a falarem meias verdades. Por exemplo, no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, no parágrafo 2, cita a revista da Sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, onde lá diz que nem sequer um oi deve ser dado a um ex-membro. Então eles são muito desonestos, muito. Outras coisas que nós somos ensinados, né, no dia a dia como publicadores é que quando nós batemos na porta da pessoa, nós falamos assim: eu não vim aqui para tirar você da sua religião, não. Isso é verdade? Não é para isso que os irmãos vão na porta das pessoas, para convidá-las para o estudo bíblico? Não é para tirar a pessoa da religião dela e trazê-la para a sociedade por vigia? Isso é meia verdade, é mentiroso, é desonesto. Então essas questões foram levantadas aqui, realmente são verdadeiras. Quem já foi membro sabe. Quem ainda é membro e está assistindo aqui esse vídeo também sabe. E muitos que não conhecem a organização, olhem com mais atenção. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Vai lá no site e entreviste, vai na organização, se você duvida, se torne membro e veja por si mesmo se o que eu estou falando aqui, o que foi considerado aqui nesse e-mail, é ou não verdade. Depois, se você desejar, volta aqui para falar para a gente a sua experiência. Foi um grande prazer, né, compartilhar. Eu quero agradecer o nosso querido que mandou esse e-mail aqui. Obrigado por essa informação. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.